Olá, sou Lucas Teixeira, sou acadêmico em cibersegurança e estudante de ciência de dados e inteligência artificial. Eu também faço parte, galerinha, do hub do programa Hacks do Bem, tá? Enfim, eu gosto muito de estudar tecnologia, né? Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta para a gente poder fazer extração de dados, né? Da web, que é o Scrap, Python. E mas antes disso, galera, eu quero junto com vocês, eu já tinha utilizado o Scrap no ano passado, eu acho que eu utilizei para algumas tarefas que eu não me lembro, mas eu não tinha me aprofundado um pouco, né, nessa ferramenta. O que acontece é que a gente está realizando um trabalho agora nesse ano, né? Esse trabalho a gente precisa extrair alguns dados de um determinado portal para a gente criar um CSV com esses dados que a gente vai extrair lá, enfim, uma pipeline automatizada também. E a gente usa como ferramenta principal o Scrap, né, para isso. Aí eu comecei a brincar um pouco com o Scrap nesse final de semana, galera. Então eu quero trazer para vocês aqui hoje o seguinte, né? A gente vai acessar a rede Tor, tá? E na rede Tor a gente vai depois, utilizando o ambiente do Google Colab, a gente vai criar um script utilizando o Scrap, né? Para a gente poder fazer extração dessas informações, desses dados que a gente ainda vai ver como é que funciona. O foco desse vídeo eu queria mostrar para vocês é essa facilidade de a gente usar o Scrap para criar um crawl, né? É basicamente um robô que ele pode sair na web, enfim, dependendo do que você for fazer com ele, né? E ele pode coletar, né, de forma automatizada, certas informações para vocês, beleza? Scrap é uma ferramenta de código aberto, galera. Então eu já conhecia, né? Sim, de ouvir falar, tinha instalado já alguma vez, mas não como eu estou conhecendo agora, né? Tô ficando um pouco mais íntimo com essa ferramenta, né? A gente sabe que esse mundo do open source é uma infinidade de ferramentas, rapaziada, tá? E assim, a gente vai é, explorando, né? Conhecendo algumas, mas se você for trabalhar com alguma área específica que dependa dessa ferramenta, né? Uma área de redes, uma área, enfim, que dependa de uma ferramenta específica, né? Você vai fazer de tudo para virar ali um mestre, né? Utilizando aquele armamento ali. Mas o meu foco aqui mesmo é a extração de dados para a fim de talvez aí, né, realizando algum trabalho de data science mesmo, né? A gente precise fazer isso, né? Como é um caso que o trabalho que eu estou realizando faz parte aí, né, de um projeto de imersão. Mas beleza, galera. Então aqui a gente faz o seguinte, né? Eu gosto de utilizar essa arquitetura aqui para a gente acessar a rede Tor, tá? Eu vi, assim, a gente vai estudando, rapaziada, né? E a gente escuta muita coisa, né? Coisas que não faz sentido às vezes também. Mas assim, tem uma galera que fica falando, né? Ah, o governo fica só esperando alguém utilizar aí uma VPN. Ah, o governo sabe quando estão utilizando a rede Tor. Enfim, isso só mostra ignorância, né? E também falta de compromisso e dedicação nos estudos, né? Quem tá ligado, antenado aí, estuda realmente, né? Sabe que não é assim que funciona, né? Não é assim que a banda toca. Então eu gosto dessa maneira aqui, rapaziada, que eu acho mais intuitivo e a gente tem um bom isolamento assim, de forma a facilitar e gerenciar o nosso anonimato, vamos dizer assim. Eu tenho já um container rodando aqui, ó, certo? Eu já mostrei para vocês, né? Esse container aqui, ele contém uma imagem do Thor, né? Configurada ali com Privox também, né? Enfim, você tem uma maneira mais intuitiva, vou dizer assim, de acessar a rede Tor através
de container utilizando essa imagem aqui, The Person, né? The Person Tor Proxy. Ela tem lá no Docker Hub, né? Você encontra facilmente aí na internet, mas tome bastante cuidado quando for procurar, né? E na fonte realmente ali, Docker Hub é um canto bem legal. Então essa imagem aqui, pessoal, ela vai me proporcionar um container Tor, né? Um container com Tor. E aí, eu vou até aqui dar um status no Tor aqui. Beleza, a gente está com o Tor ativado aqui, rodando nosso sistema, no Kali Linux, tá? Aqui, rapaziada, aqui agora, a gente pode iniciar o navegador do Tor, tá? Só que aqui, rapaziada, é muito importante, ó, vocês entenderem o seguinte, que o provedor de internet, o meu provedor de internet, ele visualiza, né, nosso tráfego, né? Não tráfego criptografado, né? Mas ele visualiza o que a gente está acessando, né? Por exemplo, ele sabe agora que eu estou na rede Tor, né? Que eu estou acessando esses sistemas por aqui. Então, é uma maneira bem bacana de fazer isso utilizando a VPN, né? E aí, VPN vem aquele negócio lá que eu já falei para vocês da máfia que existe, né? Mas não é por isso que a gente não vai usar VPN. Aí a escolha vem de cada um. Nesse momento aqui, eu vou utilizar uma VPN, tá? Com a ideia simplesmente de ofuscar aqui que eu estou acessando a rede Tor. Vai simplesmente saber que eu estou acessando a minha VPN. Isso que o provedor vai ver lá, né? Esse ponto aqui eu gosto de acessar pela Suíça. Também já tem ali, já rotei o nosso tráfego pela rede Tor também. Beleza, rapaziada. Deixa eu configurar só minhas sessão aqui. Então, a gente vai estar usando essa ponte aqui, né? Ela vai garantir uma camada a mais de anonimização, porque ela vai fazer, né, pessoal, como vocês viram aqui, ó, ela vai fazer com que o tráfego pareça apenas dados aleatórios, né? É... Aqui também, rapaziada, ó, essa configuração aqui é importante porque ela vai estar utilizando lá a porta que está aberta no container, ó, fornecendo aí o acesso à rede Tor, tá? Através do ProxSocket 5, né? Beleza. Enquanto carrega aqui, galera, fazer o seguinte. Vou... Vamos pro Colab, né? Aqui no Colab, ó, Scrap é um framework de web crawling gratuito e código aberto desenvolvido em Python. Originalmente idealizado para web scrap, também pode ser utilizado para extração de dados usando APIs ou como web crawler, de forma mais abrangente. Tá? Então, aqui, a documentação dele, pessoal, a gente tem aqui a linha de comando.
Estamos aqui no Colab, né, já. Colab, pessoal, é interessante que a gente tem aqui um terminal, ó. Tá conectando ali. A gente tem acesso aqui a um terminal, beleza? Os comandos Linux funcionam perfeitamente aqui. E aqui na célula mesmo a gente já pode executar comando, né? É bem simples, você apenas bota uma exclamaçãozinha aqui. E aí a gente pode digitar comandos como se fosse um shell mesmo, tá? Ou, dependendo como for, você pode já startar aqui seu código, ou então gerar com inteligência artificial, né? Aqui no caso está usando o Gemini 2.5 Flash, né? Isso no plano gratuito, né? Aí, rapaziada, é o seguinte, ó. A gente vai primeiro aqui instalar o Scrap, né? Então, para instalar o Scrap, como a gente está no vídeo, pode usar o pip install Scrap. Enquanto ele instala aqui, vamos olhar aqui na documentação. Então, o Scrap é controlado por meio do Scrap, ferramenta de comando. Aqui, ó. Embora possa ser modificado, todos os projetos Scrap têm a mesma estrutura de arquivos por padrão, semelhante a esta. Essa aqui, ó. Pronto, ele concluiu ali. Aqui, rapaz, a gente vai fazer o seguinte, ó. Só dar aqui um confirmo. Beleza. Eu instalei esse programa só porque eu queria rodar aqui, rapaziada. É o seguinte. Pra gente visualizar aqui a estrutura. Ai, ai. Sobre o início do projeto. Diretório onde scrap config arquivo reside é conhecido como diretório raiz do projeto. Esse arquivo contém o nome do módulo Python que define as configurações do projeto. Esse scrap é para ter default myproject.c. Então, rapaziada, ó, se a gente der aqui, ó, scrap, ele já vai dar as opções, né?
A primeira coisa que você normalmente faz com o Scrap ferramenta é criar o seu projeto Scrap. A gente vai estar criando com Scrap, Start Project, My Project, Project G. Então a gente vai fazer assim, ó, Scrap, Start Project. O projeto vamos dar o nome de Thor. Project G. Vamos ver. É, diz que não tem um projeto iniciado. Eu acho que eu acredito que tem que ser Scrap, Start, Project. Aí, criando novo projeto. Tá dizendo que faltou o nome do projeto ali, ó. Então, vamos dar aqui, ó, Project Thor. Tá aqui, agora deu certo, rapaziada. Então, novo projeto Scrapt, Project Thor. Aí tá falando aqui, usa o template directory.
Aqui, vou continuar aqui. Agora que a gente está no diretório, a gente pode, como tá falando aqui para gerar novo squad, a gente pode criar, né? Spider, Gen Spider, Basic. Aqui, rapaziada, deu certo. Criamos aqui um Spider. Spider são as aranhas, né? Aqui vai fazer as coletas ali pra gente. Bom, foi criado. Possivelmente agora, se eu der um list aqui, scrap list, não é porque eu não tô no local certo. Quer ver, rapaziada? Que merda é essa mesmo? E aí, Carol?